Quarta-feira, 6 de setembro. Fabiano pergunta por que, se Lorenzo devolveu o dinheiro. Bernardo diz que Lorenzo cometeu o crime e ele duvida muito que o infeliz do Lastra queira retirar as denúncias. Lorenzo diz a Jana que fica morrendo de vergonha dela. Jana diz a Lorenzo que o que importa agora é tirá-lo dali. Aldo chega em Boston. Muito irritado, Maximino pergunta a Aldo com que autoridade ele se mete nos seus negócios e diz que ele foi ameaçar Lastra na Inferno. Aldo diz ao tio que Lastra queria colocar na prisão seu amigo Lorenzo, o irmão da Luciana, e ele o defendeu. Luciana diz a Lorenzo que vai falar com Lastra porque precisa tirá-lo dali. Lorenzo é levado para a cela. Jana quer que Luciana conte para Rodrigo o que está acontecendo e diz que sabe que se ele estivesse sabendo, a ajudaria. Luciana diz a Jana que não, que vai se divorciar do irmão dela e que o advogado Bernardo já está fazendo os trâmites do divórcio. Roselena pergunta se Constanza não vai repreendê-lo em nada. Constanza diz que não, para quê? Porque finalmente ela conseguiu separar Rodrigo e Luciana, então já deve estar contente e, sobretudo, muito tranquila. Maximino diz a Aldo que quer que fique bem claro que com ele não se brinca e pergunta por que ele está saindo com a filha do seu Jerônimo, se ele o proibiu. Maximino diz que Vicky é intocável. Aldo diz: tio, por que te incomoda tanto que eu saia com ela? Porque é filha do seu Jerônimo ou porque é sua amante? Ao escutar isso, Maximino empurra Aldo contra a parede. Maximino diz para Aldo não voltar a questioná-lo, que Vicky para ele é proibida e se ele preza por sua vida é melhor obedecer. Maximino diz para Aldo voltar agora mesmo e se colocar às ordens de Oscar. Maximino diz que Aldo quer ser um grande empresário, quer chegar a ser sócio dele. Então, eles vão ver se ele tem cacife para isso. Maximino diz a Aldo: a partir desse momento, eu não te permito uma falha, uma indiscrição, porque uma só ordem minha e você não chega nem no aeroporto, Aldo. Aldo vai embora, morrendo de medo das ameaças do tio. Jana e Melissa contam para Rodrigo que Lorenzo foi preso porque Lastra o denunciou. Lastra diz a Ivan que naquela noite, Lorenzo Jacinto dorme em uma cela, como que é, um ladrão, igual a sua irmãzinha Luciana. Aquiles está na boate e faz questão que Coral o atenda. Aquiles diz a Coral que tem uma má notícia e fala que por um tempo ela não o verá por ali. Violeta diz que Aquiles já conhece o caminho e que esperam que ele volte logo. Aquiles diz a Coral que voltará logo. Ele dá muito dinheiro para ela e diz: me espera, e para que você não me esqueça, para que me espere com mais vontade. Luciana conta para Violeta que Lorenzo está preso. No dia seguinte, Rodrigo vai até a casa de Violeta à procura de Luciana. Violeta diz a Rodrigo que Luciana foi falar com o advogado sobre Lorenzo e também sobre o divórcio dela. Surpreso, Rodrigo pergunta a Violeta se Luciana quer se divorciar dele e por que assim. Violeta diz que é porque ele disse que não quer saber nada de Luciana e que já não haverá casamento. Violeta diz a Rodrigo que o advogado Bernardo é sócio do advogado Cláudio Linhares, está ajudando Luciana e que Cláudio tem sido como um anjo da guarda dela desde que a conheceu. Rodrigo fica todo irritadinho ao ouvir o que Violeta diz sobre Cláudio e Luciana. Rodrigo encontra Luciana e diz que eles precisam conversar. Rodrigo pergunta a Luciana se é verdade que ela quer se divorciar dele. Luciana diz para Rodrigo soltá-la e o empurra. Rodrigo a segura e a beija. Luciana interrompe o beijo e diz que Rodrigo disse que tudo havia terminado entre eles. Rodrigo diz que sim, mas que nunca disse que queria se divorciar e pergunta se é assim que ela luta pelo amor deles. Luciana diz que é assim como ele, que ele acreditou em tudo que disseram dela. Rodrigo diz que Luciana aceitou tudo. Luciana diz que sim, porque tudo é verdade, mas não como elas disseram para ele, e ele acreditou nelas e naquele senhor em que ele bateu para defendê-la. Luciana diz a Rodrigo que a pisotearam, a deixaram em pedaços e ele permitiu, ficou calado, e o silêncio dele quebrou o coração dela. Rodrigo diz a Luciana que eles continuam casados e têm o compromisso de ficarem juntos e se protegerem. Luciana diz que ele não fez isso, não fez quando ela mais precisou dele. Foi ele quem terminou com isso. Luciana dá adeus para Rodrigo e vai embora. Nos documentos do banco que pegou na Alemanha, Cláudio descobre que a assinatura dele foi falsificada. Bernardo avisa Cláudio que Lorenzo está preso. Cláudio diz a Bernardo que amanhã estará de volta ao México para se encarregar dos assuntos de Luciana. Cláudio diz a Bernardo que acha que encontrou a ponta do iceberg para afundar Maximino Torreslanda.
Clara liga para Lastra e manda ele se encarregar para que o irmão de Luciana não saia da cadeia. Clara diz a Lastra que quer ver Lourenço afundado na prisão por pelo menos 10 anos. Aldo chega na empresa e Rodrigo, furioso, pergunta se ele viu o que provocou. Bernardo vai falar com Lastra para tentar convencê-lo a retirar as denúncias contra Lourenço. Lastra se recusa, diz que Luciana vai até ele e ele vai dizer para ela se humilhar, que se ajoelhe diante dele e lhe peça clemência. Mas ele não vai ter clemência com ela. Rodrigo diz a Aldo que Lourenço está preso por culpa dele e pergunta o que ele vai fazer agora. Aldo diz que meteu Lourenço nesse problema e vai tirá-lo. Aldo liga para Lastra para reclamar por Lourenço estar preso, mas Lastra desliga o telefone na cara dele. Aldo volta a falar com Rodrigo e diz que não conseguiu nada com Lastra. Aquiles volta para o povoado. Brígida se encontra com Clara e Julieta e conta a conversa que escutou entre Roselene e Matilde. Brígida diz que Luciana é a filha de Aurora Linhares e do advogado Linhares e, como dizem, tem a mesma categoria que os Torres Landa. Rodrigo invade o escritório de Lastra, dá um murro nele e diz que ele se acha muito homem para levantar falsos contra Luciana. Agora ele quer ver se ele é tão homem para se defender. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.